Olá pessoal, apresento aqui para vocês mais uma dica interessante relacionada à atividade dos policiais e dos militares. Tá? Imagine a seguinte situação em que uma mãe liga para o 190, um policial militar atende e a mãe narra: por favor, mande imediatamente uma viatura para minha casa. O meu filho está falando que vai suicidar com a corda no pescoço. O militar não dá bola para aquilo, não comunica o superior e não manda viatura. Passado pouco tempo, ligam no 190 novamente, comunicando que aquela pessoa que ligaram falando que ia suicidar, ela veio a efetivamente a suicidar-se. Nessa situação, qual é a responsabilidade penal do militar? Primeiro ponto que tem que ficar claro para você, né, que todos os militares são agentes garantidores. O que é o agente garantidor? O artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal Militar, que tem um correspondente no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, prevê que quando o agente pode e deve agir, mas deixa de atuar, ele responde pelo resultado. Né? E todos aqueles que são obrigados pela lei a um dever de proteção e segurança são agentes garantidores, que é o caso dos policiais e dos militares. Não entendi nada, professor. Calma que vai ficar muito claro agora para você. A lei elegeu determinadas pessoas para qualificá-las como agentes garantidores, no sentido de que essas pessoas são obrigadas a agir, senão ela não vai simplesmente responder pela omissão de socorro, mas sim pelo resultado de sua omissão. Por quê? Porque essas pessoas têm uma responsabilidade maior, em razão, às vezes, da função que exerce, em razão, às vezes, da relação que possui com a vítima. Por exemplo, um pai com um filho é um agente garantidor, o policial com a sociedade, ou quem cria o risco de um fato torna-se agente garantidor de um risco criado pela própria pessoa. Então, nesses casos, a lei fala: atue. Se você não atuar, você vai responder pelo resultado. Então, quem tem um dever, por exemplo, um médico num pronto-socorro, que tem um dever de atender uma pessoa, se ele não atender, ele não vai simplesmente responder pela omissão de socorro, porque ele é um agente garantidor, ele vai responder pelo resultado. Então, se a pessoa que deixou de ter o atendimento morrer, o médico vai responder pelo homicídio, que pode ser doloso ou culposo. Tá? Feito esse esclarecimento para vocês, nessa situação, o militar que deixou de enviar a viatura, ele, por ser agente garantidor e pelo fato da vítima, né, ter suicidado ou da pessoa ter praticado suicídio, ele responde pelo resultado. No resultado, qual foi? A morte. Portanto, responde pelo homicídio. Beleza? Homicídio doloso ou culposo? No caso, me parece que há uma negligência ali nas suas atribuições, uma observância de uma regra técnica, né? Então, nesse caso, deverá responder por homicídio culposo. Agora, se comprovado que ele tinha ali a intenção, né, o dolo de alcançar o resultado morte, ele responde pelo homicídio doloso, tá? Esse caso que eu narrei para vocês aconteceu e o STJ decidiu que há homicídio culposo num conflito de competência entre a Justiça Militar e a Justiça Comum. Por ser homicídio culposo, remeteu o processo para a Justiça Militar. Porque a Justiça Militar não processa nem julga os crimes militares dolosos contra a vida de civil. Nessas situações, Justiça Comum, Tribunal do Júri. Homicídio culposo, Justiça Militar. Se tratando de vítima civil, o juiz julga sozinho. Beleza? Justiça, no caso, militar e estadual. Beleza? Agora, observem mais uma situação, né? Mais uma situação de atuação policial, né? Que o militar, quando está trabalhando e se omite diante de uma situação de flagrante delito ou diante de uma situação em que ainda não há crime, né? Ou às vezes que nem é crime, como por exemplo, a pessoa que suicida, ela não pratica crime, né? Mas se o policial se omite de uma situação e essa situação tem uma relevância penal, o policial responde pelo resultado. Um outro exemplo é uma situação em que uma guarnição na rua visualiza pessoas andando, criminosos andando para arrombar e furtar estabelecimento comercial.
O policial visualiza isso, aquela pessoa está ali, ela está ali na iminência de furtar um estabelecimento comercial. O policial olha, vê a pessoa entrando de madrugada, o policial finge que não viu, ó, dá linha. Posteriormente, câmeras da região comprovam que a guarnição, os militares que estavam na guarnição, visualizaram a situação e nada fizeram. Nesse caso, os policiais vão responder pelo crime de furto. Inclusive aí no furto noturno. Se for, né, obviamente, aí à noite, tá? Então, cuidado com isso, tá? Uma coisa que pega muita gente, né? Agentes garantidores respondem pelo resultado. E policial militar, policial civil, os policiais, eles sempre são agentes garantidores em se tratando do dever legal de proteção, vigilância, cuidado de segurança. Tá? Agora, para fechar, né, essa dica, né, o policial ele é um agente garantidor porque ele tem um dever legal de atuar. Mas para ser um agente garantidor, no caso concreto, não basta o dever. Tem que também poder atuar. E o poder atuar relaciona-se às circunstâncias fáticas da situação que vai permitir realmente uma atuação concreta, no caso ali pelo policial. Imagine então, por exemplo, que um policial numa cidade pequena visualiza 10 pessoas fortemente armadas indo assaltar uma agência, né? O novo cangaço. E esse policial está sozinho, ali com uma .40 na cintura, né? Nós sabemos que ele faz o juramento denominado tributo de sangue, de defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas, calma lá, né? O policial não é obrigado a ter ações que extrapolam a razoabilidade e que sejam sobre-humanas, né? Nesse caso, a não atuação policial não implica em responder pelo resultado, porque era impossível a sua atuação. Em que pese ele possuir o dever legal de agir, não era possível. Então percebam que o agente garantidor responde quando, além de ter o dever legal, ele poder atuar. No caso citado agora, o policial não tinha como atuar. Pelo menos atuar de uma forma eficaz. Ele poderia até atuar, mas a sua morte é praticamente certa. Então, nessa situação, não há responsabilização criminal do policial pelo resultado do crime de roubo praticado pelo novo cangaço. Beleza? Um grande abraço, me acompanhe, me siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Estou sempre postando dicas aí interessantes, sobretudo para aqueles que atuam com direito criminal e que são policiais militares. Policiais e militares. Beleza? Um grande abraço.